Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Paulo, né? Então vamos aí à nossa aula, né? Dando continuidade aí sobre o tema da América Portuguesa, sobre o Brasil colonial. Nós que na aula passada falamos aí um pouco sobre, né, as capitanias hereditárias, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Agora nós vamos falar aí sobre um tema importante, que é sobre os governos gerais aqui no Brasil, né? E para falar desse tema, por isso que aqui atrás de mim, aqui nesse cenário, aparece aí o governador geral Mendes Sá, né? Que vocês estão vendo também aí nos nossos slides, né? Então essa é a primeira parte, né? A aula, é a parte um desta aula aí, dando continuidade sobre a América Portuguesa, né? Então nós vimos lá que as capitanias hereditárias, por uma série de fatores, não conseguiram aí sobressair, não conseguiram se desenvolver. Então, a ideia do governo, né, da coroa portuguesa, quando deu início aqui à colonização do Brasil, quando deu início à questão das capitanias hereditárias, isso acabou não indo para frente. Nós vimos que faltaram recursos, né, para os capitães donatários, faltaram também muito apoio da coroa portuguesa, as distâncias eram grandes entre as capitanias, nós vimos aí que há uma dificuldade muito grande nas comunicações, os colonos também, muitos deles não colaboraram para esse desenvolvimento. Então, como o governo ali na coroa portuguesa não podia ter nenhum tipo de prejuízo, né? Ele tinha que tomar ali uma outra medida, já que as capitanias hereditárias não deu certo, o governo português começou a nomear aqui para o Brasil, para esta área da colônia, né, os chamados governos gerais. Então, o primeiro governo geral foi aí do Tomé de Souza, de 1549 até 1553, 4 anos no primeiro governo geral dele. Depois nós tivemos aí Duarte da Costa, de 1553 até 1557, mais 4 anos. E depois nós vamos ter aí o Mendes Sá, que foi o que mais tempo permaneceu aí no poder, vai ficar de 1557 até 1572, né? Então, lembrando que aquela ideia do pacto colonial, né? Então, aqui a colônia, no caso do Brasil, era responsável por enviar toda a nossa riqueza que tinha na época, toda a matéria-prima, o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, né? Nós já vimos uma boa parte dessa matéria. Então, tudo que era riqueza saía aqui da colônia, saía do Brasil, ia para a metrópole, ia para Portugal. Portugal processava, melhorava essa matéria-prima e depois revendia, não só no resto do mundo, na Europa, mas também revendia aqui no Brasil, que era sua colônia, né? Então, a metrópole, no caso Portugal, tinha o monopólio, tinha o controle sobre a colônia no Brasil, que era uma área extremamente explorada. Então, por isso, quem sempre ganhava era Portugal, né? Então, nós vimos ali que as capitanias hereditárias, né? O capitão donatário, né? Quando ele estava, né? As capitanias hereditárias estavam vigorando, era ele que decidia para quem queria doar as terras ou não, e geralmente tinha a carta foral, né, que era um documento que dizia ali dos direitos, dos deveres, o que cada um tinha que fazer, né? Isso quando nós tínhamos aí as capitanias hereditárias. Então você está vendo de novo aí na tela essas capitanias hereditárias que nós já vimos que infelizmente acabaram, né, fracassando, não deram certo, né? Então, para isso, os governos gerais foram instituídos para poder centralizar em suas mãos, como se fossem, né, representantes diretos do rei aqui na colônia aqui do Brasil. Eles administravam e tentaram corrigir aí os erros que foram feitos pelos capitães donatários aí na época das capitanias hereditárias. Então, o governador geral aqui no Brasil, ele executava na colônia as ordens diretas lá do rei de Portugal, da coroa portuguesa, né? E para isso ele contava aí o governo geral com alguns cargos auxiliares, né? Tem a figura do chamado provedor-mor, que era responsável aí pela cobrança de impostos, o capitão-mor, que era o responsável por defender ali aquela porção de terra, e o ouvidor-mor, que era responsável por aplicar a justiça
Então a gente tem ali como se fosse já, né, o judiciário se desenvolvendo, né? Nós vamos ter ali nas cidades, nas vilas que vão começar a surgir as chamadas câmaras municipais. E nessas câmaras municipais nós vamos ter ali uma instância de poder local onde aqueles homens daquela localidade exerciam ali o seu poder, né? Os chamados homens bons, os proprietários de terras, pessoas ricas, os donos de escravos, os homens brancos, jamais, né, os analfabetos, os escravos, os indígenas exerciam esse poder. Então, no primeiro governo geral, de 1549 a 1553, aí, o governador geral era o Tomé de Souza. Tomé de Souza foi responsável pela fundação da primeira cidade brasileira, que é a cidade de Salvador, a capital lá do nosso estado da Bahia. Foi também ele responsável por criar o primeiro bispado, a primeira grande representação da Igreja Católica aqui em terras brasileiras. O Brasil ainda é uma colônia, né? Então foi formado ali o primeiro colégio jesuíta aqui no Brasil, né? Então, destaque também para a ação do padre Manuel da Nóbrega, principalmente aqui, né, na província de São Paulo. São Paulo teve um papel importante, uma ação importante também aí por parte dos jesuítas, né? Já no segundo governo geral de Duarte da Costa, né, de 1553 a 1558, né, ele vai trazer para o Brasil o padre José de Anchieta, né, que vai fundar o Colégio de São Paulo, que deu origem à cidade de São Paulo. Quando a gente pensa naquela enorme cidade de São Paulo, muitos carros, muitos edifícios, né? Um fluxo, um volume muito grande, a cidade parece que nunca dorme, uma constância muito grande de movimento de pessoas, de transportes, né? Muito barulho. Então imagine que essa cidade de São Paulo, essa grande metrópole, essa grande megalópole, né, que eu e você conhecemos hoje, na verdade, ela foi surgindo devagar, timidamente, que vai ser lá no segundo governo geral de Duarte da Costa, principalmente por conta da criação do pátio do Colégio Jesuíta. Esse Colégio Jesuíta ele é ainda preservado lá em São Paulo, né? É deste colégio é que vai começar a se desenvolver toda a parte ali de construção das casas, os prédios públicos. São Paulo nasce a partir daquela primeira instituição, que é o Colégio Jesuíta, e que teve como seu idealizador o padre José de Anchieta, né? Não por acaso que a própria TV Cultura, em homenagem ao padre José de Anchieta, o nome da TV Cultura, né, é Fundação José Anchieta, né? Os franceses, nessa época, vão se estabelecer lá no Rio de Janeiro, fundando o que eles franceses chamaram de França Antártica. Então lembre-se que nas aulas anteriores eu disse que os portugueses tinham medo, né, da invasão de alguns povos europeus aqui na colônia para poder se apossar das riquezas do Brasil. Os franceses tentaram fazer isso, começaram a fazer isso lá pela região do atual estado do Rio de Janeiro. Foi feita uma aliança importante entre os franceses e os índios tamoios, né? Eles eram contra os portugueses, não gostavam dos portugueses também, né? Os índios tamoios não gostavam, na verdade, de homem branco nenhum, né? Porque os indígenas sempre foram explorados. Só que nesta ocasião os franceses fizeram ali um acordo, né? Com os chefes ali das tribos dos tamoios e eles se uniram, né? Os tamoios e os franceses contra os portugueses que aqui viviam na chamada Confederação dos Tamoios, né? Cabe aqui lembrar que no Vale do Paraíba tem uma importante rodovia, a Rodovia dos Tamoios, que liga, né, a região aqui do Vale do Paraíba até o litoral lá de Caraguatatuba, né? Então, uma homenagem às tribos indígenas dos Tamoios, né? Que foram numerosos aqui no Brasil, né? Sobretudo aqui na região do Sudeste, próximo aqui a São Paulo e Rio de Janeiro, né? E nós vamos ter o terceiro governo geral de 1558 até 1572, o governo de Mendes Sá, né? Então esse governador geral, ele vai contar aí
com o apoio do seu sobrinho, chamado de Estácio de Sá, eles vão criar estratégias e vão conseguir aí expulsar os franceses para fora do Rio de Janeiro, né? Então ali Mendes Sá, com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá, é que foram responsáveis pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. E claro que esses franceses, uma vez expulsos do Rio de Janeiro, eles foram lá para o Maranhão e vão fundar aquilo que eles, franceses, chamaram de França equinocial. Então, percebo que os franceses estavam muito afim de explorar a terra brasileira, de retirar aqui também suas riquezas, né? E aí, no governo geral de Mendes Sá vai ser responsável pela criação da segunda cidade aqui do Brasil, uma cidade importantíssima, um cartão postal do turismo no Brasil, que é a cidade do Rio de Janeiro, que lá atrás, né, chamava-se São Sebastião do Rio de Janeiro. É muito comum no Brasil colonial, as cidades que foram sendo criadas recebiam aí nomes, né, em homenagem aos santos da Igreja Católica devido à presença do catolicismo em Portugal. Houve também um quarto governo geral aqui no Brasil, de 1572 a 1578. Foi neste período em que o Brasil acabou ficando aí dividido, né? Houve uma divisão da colônia devido à grande extensão territorial para facilitar que esses governadores gerais conseguissem melhor administrar, né? E devido ao risco também constante das grandes invasões, nós vimos aí os franceses, para defender a terra, era melhor dividir aí, né, o Brasil em duas partes, né? Nós estamos vendo lá na parte de cima o governo do norte, aqui na parte de baixo o governo do sul, lá em cima com sede, né, em Salvador, e aqui embaixo ao Rio de Janeiro, as duas primeiras cidades que foram aqui criadas, né, para poder facilitar essa administração. Então, é claro que a gente tem na nossa linha do tempo aí, no Brasil colônia, alguns aspectos importantes da economia, né? Lembrando ali que no final do século XVII, de 1690 ali, 1692, 1695, vai ter origem ali a descoberta das minas de ouro, né? Das riquezas, das pedras preciosas, né? No atual estado aqui de Minas Gerais. E aí nós vamos ter um incremento maciço, uma grande quantidade de escravos africanos saindo da África, trazidos aqui pelo Atlântico para trabalharem por mão de obra escrava aqui no Brasil, né? Tivemos também a introdução da pecuária, da criação de gado, né, seja de bois e de vaca, a importância do couro, né, do leite, da carne, extremamente importante. E nós também tivemos aí a introdução das lavouras de algodão e também de fumo, né, que dá origem ao tabaco, um produto extremamente consumido, né, não só no Brasil, mas sempre também para exportação para os mercados europeus ali, né? Ali nós vamos ter em 1530, e perceba que o professor começou de cima para baixo, para você ir percebendo aí, né, esses movimentos importantes da economia no Brasil. Em 1530 nós já vimos, tivemos um incremento importante, né, a introdução da lavoura de cana-de-açúcar lá no Nordeste, principalmente em regiões como Pernambuco e também como regiões como a Bahia, né? Tivemos num primeiro momento esta escravidão indígena que não vai dar muito certo, né? Porque o indígena já conhecia, já sabia, né, artimanhas para se desvencilhar, para poder escapar dos portugueses, e muito bem da verdade é que esses indígenas preferiam morrer do que se tornar escravos, por isso que houve uma grande necessidade da escravidão africana, dos escravos africanos serem trazidos para o Brasil. E ali também no início aqui da colonização no Brasil, nós vimos que a primeira grande forma de riqueza dos portugueses foi a exploração do pau-brasil, né? Então é claro que quando a gente fala do Brasil colonial, da chegada dos portugueses aqui na Terra, nós não podemos deixar de falar de um capítulo muito triste da história nossa, do nosso país. Nós que tivemos aí como destaque negativo sermos, né, a última nação livre praticamente a liberar, a abolir a escravidão negra africana nos seus domínios, né? Então, quando a gente fala sobre o trabalho compulsório,
nada mais é que o trabalho forçado, que o trabalho escravo, né? Então, os índios eles foram escravizados durante o início, né, da chegada, da introdução da produção de cana-de-açúcar no Brasil, mas acabou que não funcionou, não deu certo, né? E ali em 1550, ali na metade do século XVI, começa a chegada aí dos grupos africanos, aqui dos negros africanos que chegaram, né, escravizados aqui no Brasil, muitos deles sudaneses, bantos. Os bantos tiveram um papel muito importante aqui no Brasil. A gente vai ver que esses grupos africanos deram, até hoje, tem uma importância muito grande, né, no aspecto social, da nossa cultura, da nossa língua, da gastronomia, né, da forma que a gente se alimenta. Muito disso veio trazido desses escravos africanos aqui para o Brasil. Então, nós vamos ter os negros malês, né, negros que vão se tornar aí os pés dos engenhos, os braços fortes da lavoura, o verdadeiro motor de desenvolvimento do nosso Brasil. Ela ainda na época Brasil colônia, mas depois também, quando o Brasil vai se tornar independente, né, nós vamos ter a oportunidade de estudar isso mais para frente, sempre a mão de obra escrava, sempre o negro escravo africano, muito importante para o desenvolvimento da nossa terra, né? Então, a escravidão também conviveu com o trabalho assalariado, muitos homens livres, brancos, trabalhavam como serradeiros, carpinteiros, né? Muitos trabalhavam também nas lavouras de açúcar, ajudando ali a produzir aí o açúcar que seria exportado. E aí, na foto, nós temos aí, né, os pés acorrentados dos negros que vieram, que foram trazidos forçadamente da África para o Brasil, né? Então, aqui na imagem, nós temos ali o escravo sofrendo agressões, ele que estava ali no tronco, né? Aquilo ali chamado também de pelourinho, geralmente colocado na praça principal, e ali esse negro ele era açoitado, castigado, porque deve ter cometido certamente algum tipo de delito, alguma falta considerada como grave, né? E na imagem mais abaixo aparece ali os traficantes de escravos que escravizavam aí os escravos lá na costa da África, eles que eram acorrentados e colocados nos porões dos navios que depois vieram aqui para o Brasil e para outras áreas, né, mundo afora, né, tanto do continente europeu como do continente americano, né? Professor, mas o negro, o escravo, ele aceitava tudo isso calado, quieto? Com certeza não. Então, o negro, ele resistiu, muitas vezes ele fugiu, ele atacou ali, né, muitas vezes o capataz, o feitor, né? Muitos deles acabaram entrando em conflito, né? Acabavam matando seus capatazes. Lembrando que os negros nessa época também, através da arte, né? Da capoeira, dessa dança, que também era uma forma de resistência, uma forma de defesa, né? Como se fosse também uma arte marcial praticada aí por esses escravos, né? Muitos desses escravos queimaram as senzalas. Senzalas era o nome, né, dos galpões que eles ficavam trancados durante a noite, muitas vezes até acorrentados ali. Eles eram tratados como praticamente animais, como peças, como mercadorias e não como seres humanos, né? Muitas vezes também esses escravos, para se vingar ali dos seus donos, eles soltavam o gado, né? Para dispersar o gado, para que o gado fugisse, dando trabalho também para os senhores ali, para os seus donos. Muitos desses escravos com depressão, não querendo viver ali a dureza do dia a dia da escravidão, muitos não suportaram e acabaram tirando, né, a própria vida, suicidando, né? Muitos abortaram, né? Muitas mulheres que eram violentadas, estupradas, muitas mulheres que não queriam também, muitas mulheres escravas negras que não queriam que o seu filho, né, ou que seus filhos passassem por isso, acabavam quando percebiam que estavam grávidos, né? Em alguns casos, né? Acabavam ali abortando, né? Então é claro que para disfarçar a dureza e também as suas práticas da sua cultura e também lá dos seus rituais, da parte da sua religiosidade, acabou ocorrendo o sincretismo, né? Por isso que é muito comum aqui no Brasil, no catolicismo popular, nós termos aí, né, o culto em homenagem a São
Benedito, a Santo Antônio, né? Nós temos aí a Nossa Senhora do Rosário, eram formas que esses negros encontravam de prestar aí culto, homenagem a esses santos que são da Igreja Católica, é verdade, mas eles reconheciam nestes santos, não santos da Igreja Católica, né? Mas entidades, muitas vezes, seus ancestrais que eles deixaram lá na África quando foram tirados forçosamente aqui para virem para o Brasil, né? Os quilombos geralmente também eram áreas que se utilizavam, né, como uma forma de resistência desta exploração, que eles eram muito explorados. Então, os quilombos eram áreas de difícil acesso, geralmente áreas de mata fechada, para dificultar que eles fossem encontrados e recapturados, né? Então, muitos negros fugiam, muitos índios iam para lá, também tinha muitos homens livres que para lá iam, comercializavam. Um dos maiores exemplos de quilombos no Brasil é o quilombo, né, de Zumbi dos Palmares, né, que fica lá na região da Serra da Barriga, lá em Alagoas, um quilombo muito famoso na história do Brasil, que reuniu milhares de pessoas que lá acabavam se tornando quase que uma grande cidade, o Quilombo, né? Pessoas que estavam marginalizadas, escravos que fugiam, que iam para a área de Quilombo, né? Então, no Brasil, nós tivemos aí, durante a história, muitos quilombos que foram, né, criados para poderem ali abrigar escravos que estavam fugindo ali dos seus senhores, né? Então, quase sempre os escravos eles foram vistos e tratados como uma mercadoria barata, né? Mesmo os portugueses pobres e até alguns ex-escravos acabavam comprando, adquirindo, escravizando, tendo acesso ao escravo africano, né? Possuía o escravo como se fosse uma mercadoria, né? O número de mulheres que eram trazidas da África para o Brasil era um número menor do que de escravos homens, né? Que esses escravos aí, homens, eles iam trabalhar nas lavouras, né, no trabalho pesado, na mineração, né, na produção de cana-de-açúcar, nas grandes plantações. Então, era preciso o braço forte do escravo africano, por isso dava-se mais preferência para homens do que para mulheres, né? E é importante a gente dizer que havia um racismo, um preconceito muito grande, era a forma com que os senhores, né, os homens brancos, os grandes proprietários de terra, os grandes fazendeiros faziam para poder manter o escravo ali submetido às suas regras e às suas ordens. Então perceba que a escravidão foi algo muito doloroso, muito complicado na história do Brasil, e acabou que os escravos africanos sofreram, mas deixaram também muitas de suas contribuições na nossa história, na nossa cultura, na nossa gastronomia, na nossa religiosidade, na nossa música, um sem fim de contribuições que esses escravos africanos deixaram para nós, né, para o povo brasileiro. Né? A gente vai continuar falando desse tema na parte 2 desta aula, então se você gostou aí, né, deixe o seu joinha, dê o seu like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, dá um cliquezinho no sininho lá para ativar as notificações. Toda vez que eu postar uma nova videoaula, você vai receber e não vai correr o risco aí de perder a sequência da nossa matéria, tá bom? Então eu agradeço bastante, né? Nós vamos dar continuidade nesse tema, só que na aula da parte número 2, tá bom? Um grande abraço e até lá.